Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como eu mantenho uma vida de leitura e estudo ativa, para incentivar aí também você ter e a se organizar da melhor maneira possível, entendendo a sua realidade. Vem comigo! Se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, professora, pesquisadora, criadora desse canal e que também mora aqui em Manaus. Aqui nesse canal nós falamos sobre estudo e leitura para você se tornar uma pessoa melhor. Bom, para quem não sabe, eu sou uma professora independente, né? Eu tenho pessoas que eu ensino um pouco de física, um pouco de matemática, um pouco de química e pesquisadora porque eu tô aí na minha vida acadêmica. Eu tô indo pro doutorado e eu já tenho mestrado no caso, mas eu sempre me mantenho uma pessoa muito ativa. Eu também sou criadora desse canal aqui, crio conteúdo para esse canal. Então, nessa minha vida aí eu preciso ter uma organização. Tirando as outras atividades, como eu tenho na minha vida, né? Todo mundo tem uma vida fora aqui do virtual. Por exemplo, minha família, pessoas da minha igreja. Então, tem toda uma organização por trás para eu ter uma vida de leitura e estudativa. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem muito esse incentivo à educação. Todo mundo fala que nós precisamos de educação, ser uma pessoa educada. Mas, normalmente, assim, as pessoas que são menos favorecidas de dinheiro, ou então até a gente mesmo que é um pouco ali, né? Se você tem uma internet, com certeza no Brasil você já é um pouco mais rico, né? Então, a gente não tem esse incentivo aqui, mas eu como pessoa tento melhorar ali na minha vida de leitura e estudo. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar algumas coisas que eu faço. Eu sempre trago aqui no meu canal dicas de como você fazer, como é que eu faço. E para não ficar só na teoria também, trouxe esse vídeo aqui para dizer que é possível aplicar essas técnicas e dar resultado na sua vida, tá bom? Então, o primeiro passo que eu faço aqui na minha organização é ter um pequeno planner. Aqui no meu canal eu já fiz vários vídeos onde eu mostro para vocês algumas ferramentas, como o Google Calendário, outras ferramentas que te ajudam no seu gerenciamento de tempo. Então, eu sempre pego esse plannerzinho aqui. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de ter a mão ali. E eu sento aqui num dia da semana e consigo ali fazer o que eu tenho que fazer na minha semana, no caso, né? Então, eu coloco aqui as coisas principais que eu tenho que fazer ao longo da semana e vou distribuindo. Por exemplo, eu tenho toda semana aqui, eu tenho que fazer algumas atividades relacionadas à Bíblia. O que é isso? Eu tenho que estudar a Bíblia. A gente não tem, como eu falei, sempre falo aqui no meu canal, sou uma pessoa cristã. Estudar a Bíblia faz parte dali do meu caminhar, digamos assim. Então, eu sempre tem aqui no meu calendário, não dá pra ver? Sempre tem aqui no meu calendário uma hora que eu tenho que ler a Bíblia e não somente ler, mas estudar contexto histórico, aonde aconteceu aqueles fatos, é importante para eu saber no que eu creio, né? Então é importante aí, se você é uma pessoa que for cristã, comenta aqui embaixo se você também lê a Bíblia e faz aí os seus estudos diários. Bom, e aqui eu tenho também divido as coisas que eu faço aqui na internet. Por exemplo, eu tenho esse canal no YouTube, então eu sempre tenho que estar postando aqui o vídeo, eu sempre tenho que estar me comunicando com vocês aqui que me seguem aqui. São poucas pessoas, mas com certeza a aba comunidade é uma aba que eu tenho que estar também postando lá. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas vou tentando aí. Então, a primeira dica que eu sempre trago aqui no meu canal é você se organizar. E eu me organizo dessa forma. É claro que eu trago outras e outras ferramentas aqui no canal para ajudar, mas essa é uma forma eficiente para mim. E como eu sempre falo aqui no meu canal, você tem que adaptar a sua realidade. Não é um vídeo na internet que vai fazer por você. É você mesmo que precisa sentar ali e colocar no papel, ou no Google Calendário, ou em qualquer outra plataforma que você queira. Vou colocar aqui, né? Eu sou muito mais manual, então eu coloco aqui nesse planezinho. E depois que eu faço esse plano aqui, ele não fica só no imaginário. Eu tento seguir ele à risca. É claro que nem todas as vezes eu consigo. Não vamos dizer aqui que eu sou 100%, não é isso. Eu apenas tento me organizar para eu ter uma ordem cronológica das coisas. Nossa, quase não sai ordem cronológica. Mas eu tento colocar aqui nesse planner tudo que eu tenho que fazer durante aquele dia, ou então durante aquela manhã ou aquela tarde, né? Lembrando que você vai adaptar a sua realidade, tá bom? Bom, e depois disso, como é que eu sempre faço? Falo aqui, né? Eu leio a Bíblia, gente, eu preciso de uma Bíblia nova, né? Por favor, me dê uma Bíblia. Não tô brincando. Mas eu pego aqui a minha Bíblia e sento e coloco uma coisa muito interessante, que é pra mim, o que serve pra eu manter foco, eu manter a minha concentração, é ter a técnica Pomodoro. Então eu faço aquela atividade durante 25 minutos, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde eu mostro algumas técnicas para você fazer. Na verdade, tem uma playlist aqui embaixo eu vou deixar ela, tá? E depois que eu faço aquelas minhas leituras diárias, leituras bíblicas, eu vou estudar. Ah,
Eu tenho uma certa diferença entre você estudar e você ler. Quando você lê, você apenas pega aquelas informações, aqueles conhecimentos, você só pega aquilo que. A leitura mesmo, não tem muito interação com o texto. Agora, quando você estuda, você vê fatos históricos, você vê contexto, você vê quem é o autor, você vê outras referências bibliográficas de que aquilo você vai estar fazendo. Então, é importante ter essa diferença entre leitura e estudo, porque no estudo a gente precisa ir muito mais a fundo, precisamos identificar o que vai ser estudado, precisamos identificar quem, como aquilo está sendo escrito, né? Porque eu sempre parto do pressuposto que a gente precisa entender o contexto daquele livro, o contexto do que a gente está vendo, do que a gente está estudando, ok? Então, depois que eu faço essas coisas, aplico a técnica Pomodoro, eu faço ali uma sessão de estudo, que é aplicar a técnica Pomodoro de 1 hora e meia, por exemplo. Depois que eu faço isso, eu dou um intervalo, né? Sempre importante, eu trago aqui dicas no meu canal também, que é você dar intervalos de uma atividade para outra. Por quê? Porque você vai falar pro seu cérebro que aquele momento, você vai recompensar o seu cérebro depois dessa grande sessão, né, de informação do que você está fazendo. E depois disso, eu parto para a leitura do que eu vou fazer naquele mês. Por exemplo, aqui no meu canal, eu estou trazendo os livros relacionados à política. Por que, Gil, você está trazendo o livro relacionado à política? Porque esse ano que eu estou gravando esse vídeo é ano de eleição. Então, ano de eleição, eu quero estudar esse tema. E como eu nunca estudei nada sobre política, então eu fui pesquisar como é que eu poderia começar a estudar. Então eu vi autores, eu vi livros, eu vi visões políticas que poderiam me ajudar. E o livro desse mês que eu tô lendo, na verdade, eu tô lendo, né? Eu tive que trocar, porque em um outro vídeo que eu fiz aqui, eu falei que eu ia ler no mês um outro livro, só que eu não encontrei o livro, né? A Amazon não tinha o livro. Por favor, Amazon, tem os livros aí. E eu não encontrei, tá? E eu tive que trocar, então eu tô lendo esse livro aqui de política, né? Conservadorismo, no caso, eu, eu acho que é uma visão muito mais alinhada à minha. Então fui estudar e eu vi um autor um filósofo importante falando isso, que é o Roger Scruton. E eu vi esse livro e tô começando a ler esse livro aqui, para eu conseguir entender um pouco mais de política. Inclusive, se você gosta desse tipo de assunto, né, comenta aqui embaixo para eu trazer outros livros como esse, eu não sei, né? O canal também é voltado para livro. E essa indicação eu estou lendo esse aqui. Faço isso tudo pela manhã, tento ali acordar e também já direcionar essa minha vida, porque eu tenho mais energia pela manhã do que estudar de tarde ou de noite, né? Isso aí me tira muito. E depois que eu faço essas duas leituras aí, eu vou fazer as minhas atividades relacionadas tanto aqui no YouTube quanto na minha vida de trabalho, né? Então, essas são coisas que eu sempre trago aqui no meu canal e às vezes só ficar na prática, na teoria não vai resolver coisa alguma. Mas eu sempre tento ter ali algo organizado. Você precisa ter algo organizado para você seguir. Né? Não adianta nada eu falar, você também falar e não seguir aí uma ordem cronológica. Então, isso vai te ajudar muito, isso vai abrir os seus horizontes, isso vai te dar mais direcionamento, porque é importante. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu te peço que tu se inscreva aqui no canal para eu trazer mais conteúdo como esse. E assistir esse vídeo que vai aparecer aí na sua tela e vai te ajudar a organizar um caderno do conhecimento do zero. Então aperta aqui que eu te espero lá em alguns segundos.